Sabe quando a gente olha para uma situação e sente que os números não contam a história toda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num tipo de ciência que faz exatamente isso, que busca entender o mundo não pela quantidade, mas pela profundidade. É sobre quebrar umas paredes para ver o que tem do outro lado. E aí já vem a primeira grande questão, né? Como que um punhado de conversas, de entrevistas, pode ser chamado de ciência? Especialmente hoje em dia, que a gente vive na era do Big Data, dos milhões de dados. Como que a experiência de poucas pessoas pode, de fato, nos dizer algo importante sobre um todo? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender a diferença, pensa assim: a pesquisa quantitativa é tipo contar quantas árvores existem numa floresta. Já a qualitativa, bom, ela senta debaixo de uma árvore para entender por que ela cresce daquele jeito específico, naquele lugar. Uma quer saber quantos, a outra quer saber como e por quê. Ela vai fundo na cultura, nas crenças, nos valores que, no fim das contas, movem as pessoas. E isso leva a gente para um desafio gigantesco, porque, diferente de um estatístico que tem fórmulas para calcular o tamanho da amostra, quem está na pesquisa qualitativa tem que se perguntar outra coisa. Tá bom, quando é que eu já ouvi o suficiente? Quando que essas conversas e observações são realmente bastantes? A resposta para isso está numa ideia-chave, um conceito superpoderoso chamado saturação. Pensa nisso como aquele ponto em que o poço de informações começa a não dar mais água nova, sabe? É quando as novas entrevistas começam a repetir o que já foi dito sem trazer nenhuma grande novidade. É o sinal de que, ufa, a lógica daquele grupo finalmente foi compreendida. Ou seja, o objetivo aqui não é só colecionar entrevistas como se fossem figurinhas, é buscar a riqueza dos dados. Como diz a citação, uma coisa é o volume, a quantidade. Outra, bem diferente, é a riqueza. São as camadas, os detalhes, as nuances. O verdadeiro segredo é chegar no ponto em que se tem os dois. E olha, esse processo não tem nada de aleatório. Pelo contrário, é super sistemático. A pessoa que pesquisa vai atrás, de propósito, de gente que viveu aquelas experiências-chave. Ela fica atenta aos temas que se repetem, mas, ao mesmo tempo, está de olho naquela informação única, mesquita, que pode ser a chave para desvendar tudo. Isso aqui deixa tudo preto no branco. Saturação não é sobre bater uma meta, tipo, fiz 15 entrevistas, acabou. É sobre confiança. Não tem a ver com o volume de dados, mas com a profundidade do que se entendeu. É aquele momento em que a pessoa que pesquisa sente que realmente mapeou aquele universo. Só que todo esse rigor não é só para ficar bonito no papel, na teoria. Uma vez que a gente tem esse entendimento profundo e confiável, ele vira uma ferramenta. E uma ferramenta poderosa para a gente parar de só observar o mundo e começar a mudar o mundo de forma coletiva. E aí que uma frase da pesquisadora Selma Garrido Pimenta muda tudo de figura. A pesquisa deixa de ser uma coisa extrativista, sabe? Onde o especialista chega, pega os dados e vai embora. E passa a ser uma parceria de verdade, uma construção feita em conjunto. O nome disso é Pesquisa Ação Trítico Colaborativa. Calma, o nome é comprido, mas a ideia é genial. As pessoas que estão vivendo o problema no dia a dia são as mais capacitadas para resolver, ainda mais quando elas têm as ferramentas certas na mão. E o legal é que isso funciona num ciclo que não para. Imagina só um grupo de professores. Primeiro, eles identificam um problema real ali na escola. Depois, junto com os pesquisadores, eles bolam um plano. E o mais importante, são eles que colocam a mão na massa. No final, todo mundo senta para avaliar os resultados, refletir e o ciclo começa de novo. É aprendizado contínuo. E os objetivos aqui vão muito além de só apagar um incêndio. É sobre criar uma cultura de pensar sobre o que se faz. É sobre dar apoio para as pessoas serem autoras das suas próprias soluções e, no fim das contas, transformar as instituições de dentro para fora. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Aquele rigor todo que a gente falou no começo, a confiança que vem da saturação, isso cria uma base sólida. Aí vem a pesquisação e constrói a ponte, usando esse conhecimento para finalmente ligar a teoria com a prática e gerar uma mudança real, colaborativa. E para provar que isso não é só papo, não é só teoria, teve um estudo marcante que usou exatamente esse modelo. 24 professores de uma escola pública se juntaram com 5 pesquisadores universitários. Juntos, eles trabalharam para melhorar não só o jeito de dar aula, mas a escola como um todo. No fim das contas, a grande lição é esta. A pesquisa qualitativa, quando é feita com rigor, não serve só para a gente descrever como o mundo é. Ela se torna um motor poderoso para uma mudança de verdade, uma mudança participativa,
que dá voz e poder para quem vive aquela realidade todo santo dia. E isso deixa a gente com uma pergunta final que é bem poderosa. Imagina só quantos problemas complexos na saúde, na educação, nas nossas cidades, a gente poderia resolver melhor se a gente parasse de pesquisar sobre as comunidades e começasse a pesquisar com elas. O que será que a gente conseguiria construir juntos?